Oi, eu sou a Célia Cris Silva, escritora, autora deste livro, Conversa de Bicho, que eu escrevi em parceria com a minha grande amiga Verônica Fukuda. Como por conta desta pandemia vocês não estão podendo ir à escola, eu também não posso ir até a escola para conversar com vocês. Eu sei que vocês estão lendo esse livro, fazendo atividades, e a minha ida até a escola para a gente bater um papo bem gostoso fazia parte dos planos das professoras. Porém, o coronavírus, sabe como é, né? Fez tudo mudar. Mas ele não vai derrubar a gente, não. Eu vou conversar com vocês por vídeo. Vou contar um pouquinho de como surgiu a ideia desse livro, como é que ele foi feito. Vou falar um pouquinho de mim. E se vocês tiverem perguntas, dúvidas e curiosidades, vocês podem passar para a professora, podem me passar as perguntas por e-mail, por Messenger, enfim. E eu vou responder, tá bom? Então vamos lá. Bom, Conversa de Bicho, ele surgiu de uma necessidade, porque eu já escrevo livros há algum tempo. Só que eu normalmente escrevo livros para crianças que já têm uma fluência de leitura, crianças mais velhas. E eu comecei a fazer rodas de leitura. E eu percebia que nessas rodas de leitura cada vez mais vinham mães com crianças bem pequenas, até com bebês no colo. E eu fui percebendo que o meu jeito de contar as histórias e que as minhas histórias não eram assim tão interessantes para os pequenos, sabe? E aí eu comecei a pensar numa outra história que fosse bem sonora, que as crianças pudessem ler sozinhas, ou quase sozinhas. E um dia eu estava tomando café com a minha amiga Verônica Fukuda. A Verônica é como a gente adora bolo, quentinho quando sai do forno. A gente adora brigadeiro, adora bater papo. Então ela veio tomar um café aqui em casa e eu estava conversando com ela, que eu estava com umas ideias assim de fazer um livro para as crianças menores. E ela falou, vamos fazer? Vamos, eu topo, vamos fazer. E eu já tinha assim uma ideia de fazer um livro com sons de animais, porque eu gosto muito de bicho, sabe? Quando eu era pequena eu tinha cachorro, aí depois eu cresci, minha mãe disse que cachorro dava muito trabalho e não quis mais cachorro em casa. E agora, depois de adulta já, madura, eu adotei uma cachorrinha que se chama Mel, ela vai fazer 8 anos. E adotei 2 gatinhas também, a Mabel e a Agnes. Depois eu vou mandar foto delas para vocês verem. E eu sempre gostei muito de animais. E quando eu era criança, eu passava as férias numa fazenda, uma fazenda pesqueira, lá em Minas Gerais. Os adultos iam pescar e a gente ficava brincando, mas eu ia pescar também. Mas pescava assim, porque eu tinha muita pena dos peixes, né? Ficava aquele anzol, aquela minhoca, machucava, sangrava os peixes. Eu não gostava muito, não. Então eu cresci muito nessa fazenda, vendo os bichos, vaca, porco. Acho que foi a primeira vez que eu vi porcos ao vivo em cores na minha vida. Porcos grandes, lindos, cor-de-rosa, malhadinhos, de tudo que era tipo. Vi as vacas também, galinha, peguei ovo quentinho de galinha, gente, que coisa impressionante. E aquilo me marcou bastante. Foi uma infância bem feliz, assim, bem saudável nessa fazenda. Ó, essa daqui que tá passando, ó, é a Agnes, ó. Agnes, dá oi pra turma. Tá. Miau! Oiê, eu sou a Agnes, ó, eu adoro me botar na frente dos vídeos que a minha dona faz. Enfim. E aí eu pensei em reunir vários bichos numa fazenda ou num sítio, enfim. E aí tinha que ter uma conversa entre eles, porque não basta só botar os bichos assim fazendo barulho. O que estaria acontecendo? Então eu comecei com o cachorro, que normalmente é barulhento. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas a minha cachorra Mel tá lá na janela, latindo, latindo, latindo pro cachorro que tá passando lá fora. E aí começou assim, essa conversa de bicho era uma conversa que um bicho ia tendo com o outro. Então ela é uma reação em cadeia, né? Então o cachorro conversa com o gato com o rato com o grilo e assim por diante. Só que eu tinha terminado a história pensando nos bichos da fazenda, né? E de repente tinha alguém segurando o bebê na varanda ou na janela e ele olhando aquela bicharada toda lá conversando, enfim.
Mas o ilustrador, gente, o ilustrador ele é um artista que ele pensa por imagens. A Verônica leu a história que eu mandei para ela e ela pensou uma outra forma de terminar o livro. Vocês lembram como é que ela termina? Como é que ela faz? Onde é que ela bota o bebê? Ela fez isso aqui. Ela colocou o bebê deitadinho e colocou toda a bicharada como se fossem bichinhos de pelúcia no móbile pendurado em cima do bebê. Então ela fez com que o final que eu tinha imaginado mudasse completamente. Né? Eu tinha pensado nos bichos na fazenda tal, e o bebê olhando, e ela colocou esses bichos bem pertinho do bebê. Nada impede que esse bebê esteja numa fazenda, deitadinho, mas os bichos estão bem mais pertinho dele, bichinhos de pelúcia. E fazem barulho do mesmo jeito, porque quando a gente usa a imaginação, né, a gente não tem limite. Então essa foi a história. Eu fiquei bem encantada, falei, nossa, Verônica, você mudou o final da história. Ela ficou bem feliz. E é essa a mágica de a gente fazer livro, gente. A pessoa que pensa o texto, que é o escritor, com o ilustrador. Porque a ilustração, ela é uma outra linguagem, né? Então a Verônica acabou fazendo uma mudança na forma como a gente pode ler essa história. Então você pode ler pensando que estão todos numa fazenda, sim, podem estar. Você pode ler pensando que estão numa fazenda, chega no final você pensa, opa, eles estão no móvel, a criança que está imaginando os bichos, pode ser também. Ou pode estar numa fazenda, podem estar fazendo barulho e estar fazendo barulho lá no berço também. A história é de vocês. Vocês vão ler e vão dar o sentido que vocês quiserem, porque agora a história é de vocês. Uma vez publicado o livro, ele já não pertence mais a quem escreveu, ele é de quem lê. E eu queria muito agradecer por vocês terem lido a história, espero que tenham gostado, espero que tenham se divertido bastante imitando os bichos, eu me diverti muito, tive que fazer uma baita pesquisa para escrever qual é o nome que se dá para o barulho do bicho, né? O grilo cri-crila. Então a gente sabe que o grilo faz cri-cri-cri, mas vocês sabiam que isso aí se chamava cri-crilar? E assim eu fui pesquisando muitos outros bichos e continuo pesquisando, porque eu tô pensando agora no Conversa de Bicho 2, com outros bichos e outros sons. Mas isso é uma conversa que a gente pode ter lá pra frente, tá bom? Olha, um beijo pra vocês bem grande, ó. E bem sonoro, ó. Smack. Tchau.